E o título é esse: Permaneça firme diante do mal e seus frutos. Mas antes de falar dele, deixa eu relembrar algumas questões que nós tratamos aqui e que são importantes na vida de José. Pode passar adiante. Eu vou passando-as em tópico. Primeiro, é preciso haver algo constante em uma vida de mudanças. Irmãos, nós não controlamos as mudanças que ocorrem na nossa vida. A maior parte dessas mudanças, elas ocorrem sem o nosso consentimento, sem o nosso planejamento, sem que nós as desejemos. A maior parte das mudanças que ocorrem em meio à nossa história, ocorrem sem que nós, muitas vezes, as tenhamos desejado. Ou seja, de certa forma, nós, em certo limite, temos o controle de algumas questões em nossa vida, mas na maior parte delas, as questões que geram mudança não estão debaixo do nosso controle. Elas são a mão de Deus agindo e completando a sua obra em nós, ou elas são as consequências que nós não controlamos dos nossos próprios pecados. Então, muito pouco dessas questões estão debaixo do nosso controle. A maior parte delas, realmente nós não temos como controlar a sua intensidade, nem controlar a sua ocorrência. Então, diante de uma vida assim, onde há constante mudança, é preciso haver algo constante. Ou seja, dentre as questões constantes, a principal delas é o nosso posicionamento a respeito de Deus, a nossa prioridade quanto às questões dele. A gente pode exemplificar isso de uma forma muito clara, da seguinte forma: se você vai esperar estar tudo bem em sua vida para servir a Deus, quando que você vai servi-lo? Absolutamente nunca. Se você esperar que todas as pontas se amarrem, que tudo esteja na mais absoluta tranquilidade, que tudo esteja dentro do seu controle, e parece que pecaminosamente nós queremos isso, não é? Nós queremos o controle aqui na nossa mão, e a consequência é que quanto mais apertamos, é como segurar a gelatina. Você aperta e ela escorre entre os dedos. Se nós vamos esperar as coisas estarem perfeitamente organizadas em nossa vida, e tudo dentro daquilo que nós julgamos ser o melhor, nós jamais vamos priorizar Deus. Essa é a realidade. Precisa haver algo constante, ou seja, independente das circunstâncias, o priorizar Deus deve ser esse ponto constante. É interessante na vida de José que a prioridade, essa foi a prioridade dele, não mudou no tempo da adversidade e não mudou no tempo da prosperidade. Enquanto ele vivia na sua família e a decadência espiritual tomava conta de tudo, ele se dedicou a Deus e ao seu propósito. Quando todo esse tempo de dificuldade passou e a sua prosperidade foi visível, ele não mudou o seu propósito. Então, o que a vida de José nos ensina sobre darmos prioridade ao plano de Deus são, dentro de algumas questões, as que eu cito agora. Primeiro, pode passar adiante. Reconheça que a circunstância de sua vida estão dentro deste plano de Deus, ou seja, não é porque elas não estão debaixo do seu controle que elas não estão debaixo de controle algum. Esse é o pensamento. Não é porque as circunstâncias da minha e da sua vida não estão debaixo do meu controle que elas não estão debaixo do controle de pessoa alguma. Elas estão absolutamente debaixo do controle de Deus. E mesmo que elas não sejam agradáveis em grande parte dos momentos, elas contribuem para o nosso bem. Paulo disse isso em Romanos 8, 28. Ou seja, o que nós devemos conscientizar-nos diante disso é que nós não temos como, ou não há bem nenhum, em nós nos revoltarmos contra Deus por essas circunstâncias. Mesmo que nós não percebamos, essas circunstâncias são o melhor para a nossa vida. Aqui entra a questão de Jó. Vamos pensar nele. Jó nunca soube, naquele período, as circunstâncias dos capítulos 1 e 2.
Então ele passou tudo aquilo, ele saiu da maior prosperidade para o lixão da cidade, perdendo os filhos, os bens e a saúde, sem jamais ter tomado conhecimento daquilo que os capítulos 1 e 2 narram. Então, sem tomar conhecimento do porquê das circunstâncias, ele podia ter tomado a atitude que a esposa propôs. O que ela propôs a ele? Amaldiçoa a Deus ou seja, mostra para ele que você não concorda com aquilo que ele está fazendo. Literalmente diz para ele que ele não sabe o que está fazendo e que para você é melhor a morte do que suportar isso que ele está fazendo. A atitude de Jó também não foi perfeita em tudo isso. Dos capítulos 3 a 41, ele vai trabalhar com a ideia de que se Deus abrisse uma audiência para ele, se Deus o recebesse numa audiência tal qual uma autoridade recebe um cidadão, ele mostraria para Deus que ele era justo. Então aí há um grande pecado. Ele considerou que tudo aquilo era injusto. E o argumento dos 3 amigos são que ninguém sofre sem ser um pecador. Para que serve o livro de Jó? Ele serve para uma questão muito específica na nossa vida. O pensamento de que apenas pecadores sofrem, em Jó é substituído pelo pensamento, os justos também sofrem. E Jó não levou em conta isso. Ao final da história, no capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu compreendi a realidade, que o sofrimento faz parte da vida do justo. E que não adianta eu espernear, bater perna, fazer birra. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Ele vai continuar o plano dele até que o plano dele se concretize. Você pode reconhecer que isso é porque ele é mais forte. E agora lembra aqui como que é o relacionamento entre pais e filhos. Pais disciplinam seus filhos. Os filhos podem até achar ruim, mas não tem força para reagir. Pega um menininho de 2, 3 anos, se precisa usar a vara da disciplina, ele acha ruim, mas ele não tem força para reagir. Ou ele pode concordar que aquilo é uma atitude de amor mesmo que dolorosa. E as circunstâncias que Deus coloca em nossa vida, espera-se de nós essa resposta. Mesmo que as circunstâncias da minha vida não sejam aquelas que eu desejo, eu entendo que elas são o melhor. E se Deus tivesse que explicar isso para a minha mente, eu simplesmente não suportaria. Muito cuidado, irmãos, com o questionamento a Deus em oração sobre o porquê de certas circunstâncias. Se Deus nos revelasse o porquê de certas questões na nossa vida, nós não suportaríamos saber. Simplesmente assim. Nós não conseguiríamos ficar de pé depois de saber o porquê. Então, o profeta vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, os propósitos dele são melhores do que os nossos. Então, aceite o plano de Deus e as circunstâncias que o envolvem. Esta é a verdade. Você é um crente em Jesus Cristo, há um plano sendo desenvolvido em sua vida. Você é um crente em Jesus Cristo, Deus está realizando uma obra desde aquele bendito dia, ou antes daquele bendito dia que você creu em Cristo. Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Isso vai acontecer, independe da sua vontade ou não. Você pode não colaborar com esse plano. Você pode agir de uma forma dentro do pouquinho de controle que você tem para não permitir que certas circunstâncias ocorram. Ou seja, você pode usar um pouquinho das suas forças para tentar desviar tudo isso. Tenha consciência que você apenas está trazendo dor para si mesmo. Nada mais. Ou seja, o plano de Deus vai se cumprir e você deve aceitar isso e reconhecendo que isso é o melhor para a sua vida. Então, a resposta adequada ao plano de Deus para nós e as circunstâncias que enfrentamos é: pratique a prioridade de colocar Deus como prioridade em sua vida, em cada circunstância.
Ou seja, não duvide da suficiência de Deus, não duvide da forma que Ele age em sua vida. Não duvide que aquilo que Ele está fazendo é o melhor. Ou seja, pratique isso em cada circunstância. Daí a gente fica pensando, algumas circunstâncias tolas, né? Que a gente acha tolas. Você está indo para algum lugar, para algo bom, edificante, fura o pneu do carro, você não consegue sair dali. Furar o pneu do carro faz parte do plano de Deus? Só uns dois responderam. Uma enfermidade faz parte do plano de Deus? A morte daqueles que amamos fazem parte do plano de Deus? Circunstâncias difíceis na vida dos filhos fazem parte do plano de Deus? Sim. Como é que você lida com as circunstâncias difíceis na vida dos seus filhos? Como é que você tranquiliza o seu coração? Diga-me. Em oração? E como é essa oração? Oi? Aí está o nosso problema, a gente quer ajudar e quer colocar a nossa mão, né? Essa é a atitude? Será? Esse é o problema do nosso coração, a gente sempre quer dar uma ajudinha, né? Sim, aí nós já entramos num outro plano. Mas observe como nós lidamos com as circunstâncias na vida dos nossos filhos. Primeiro, eles são salvos? Se sim, Deus tem um plano na vida deles, desde que Deus faça o plano dele. A sua mão só atrapalha. Certo? A sua mão só atrapalha. Não tente livrar os seus filhos das circunstâncias difíceis que Deus coloca na vida deles. Assim como eu e você, eles precisam passar por isso também. Às vezes a gente quer aliviar a barra deles. E a gente está agindo contra o plano de Deus. Deixa que eles aprendam com as dificuldades na vida espiritual, na vida cristã. Não forneça atalhos. Quando você já não tem mais controle sobre isso e que te resta só orar, qual é a oração? Deus, tu tens um plano para mim e tem um plano para ele. O plano do Senhor para ele não é o meu plano. Então eu confio no teu plano. Eu confio que o Senhor tem um plano para a vida dos meus filhos e que o Senhor tem cumprido esse plano e que esse plano será o melhor para a vida deles. Isso é uma questão de fé. E fé está baseada no quê? No caráter de Deus. Então, tudo isso envolve essa questão de planos e das circunstâncias que envolvem a nossa vida. Então, o segredo da felicidade de José é que ele vivia para Deus em qualquer circunstância, boa ou má. Alguma pergunta até aqui? Diga.
Deixa eu tentar resolver esse emaranhado da seguinte, deixa eu resolver esse emaranhado da seguinte forma. Nós duvidamos da vontade de Deus? Não. Nunca. Nós duvidamos do caráter de Deus. Nós não duvidamos da vontade dele. Nós duvidamos de quem ele é. Do caráter dele. Certo? Resolve essa questão. O caráter, a gente fala assim, não é uma frase que a Bíblia não diz, mas que a gente fala muito. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Onde é que está escrito isso? Aonde? É uma frase bonita que alguém disse e a gente fica repetindo. A frase bíblica é: Deus é santo o tempo todo. E por ser santo, ele é bom. Essa é a questão bíblica. Irmãos, nós não duvidamos, quando as nossas dúvidas chegam, nós não duvidamos da vontade de Deus, nós duvidamos do caráter dele. Assim como nós duvidamos do caráter uns dos outros. E nós tratamos Deus como se fosse um de nós, que pode ou não realizar coisas boas ou ruins contra nós. Então nós duvidamos do caráter de Deus no sentido se aquilo que ele está fazendo realmente é bom. Ou se ele vai prejudicar a minha vida. Tudo isso é falta de leitura bíblica. Tudo isso é falta de conhecer Deus na Bíblia. Nós duvidamos que aquilo que ele está realizando na minha vida, na vida dos meus filhos, realmente é o melhor. A irmã Leila primeiro. Vamos lá, tem duas porções da vontade de Deus, a diretiva e a permissiva, mas não foge da vontade dele. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para você. Se você se rebela contra essa vontade boa, agradável e perfeita, como uma forma de ensino, ele vai permitir que você colhe os resultados. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Mas mesmo os resultados, olhe para a vida de Jó, não estão fora do controle de Deus. Ele permite os resultados dentro do limite do fato de nós sermos seus filhos. Por exemplo, ele nunca vai permitir que um filho dele seja condenado ao inferno, por piores coisas que faça. Não é? Jesus prometeu isso. E ele sempre vai agir para que até os nossos erros contribuam para o nosso crescimento. A lição de hoje vai mostrar isso. Sim, tanto que a Bíblia diz que em Deuteronômio que as coisas reveladas nos pertencem e as coisas encobertas ao nosso Deus. O que nós temos a plena certeza é que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tudo aquilo que nós precisamos está na Bíblia, e se não está na Bíblia é porque nós não precisamos. Se há alguma informação que nós não sabemos, simplesmente é porque nós não precisamos dela. Certo? Se a Bíblia não tocou em algum assunto, é simplesmente porque nós não precisamos daquela informação. Ele nos deu todas as informações que precisamos. Bom exemplo. Uhum. É, dentro disso mesmo. Parece-nos que certas circunstâncias são contraproducentes. Não produzem nada, mas produzem. É uma questão de confiança no caráter de Deus. Fale, irmã Samara.
Isso. Exato. O propósito de Deus é o seu bom propósito para conosco. Só para terminar esta questão, um dos grandes problemas que a gente enfrenta é que a gente não consegue contemplar o fim. Quando você vai para Romanos 8, ele vai usar uma expressão assim: aqueles que chamou, a estes justificou, a estes santificou e glorificou. Qual é o final? Qual é o propósito final de Deus na nossa vida? Está nessa palavra glorificou. Ou seja, hoje Ele está nos transformando à imagem de Cristo, tirando o poder do pecado do nosso coração, tirando que nós não amemos o pecado como nós amamos, ou seja, está nos santificando, mas o propósito final é qual? Apresentar-nos glorificados em sua presença. Paulo vai dizer que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Um dos grandes problemas nossos é que nós temos tanto olhar para o hoje que nós esquecemos de olhar para o produto final. Eu quero olhar para as circunstâncias de hoje e não para aquilo que no final Deus vai realizar. Então, no final de toda essa história, Ele nos leva à glorificação. E esses passos que tomamos hoje fazem parte desse propósito dele. Deus não, eu vou resumir, Deus não está lhe perguntando se dói ou não. Certo? Não é esse o propósito dele. Ele não vai perguntar assim: filhinho, está doendo? Não. A questão dele é levar ao propósito final. Muitas vezes quem escolhe a dor somos nós a escolher o caminho do pecado e não o caminho dele. A gente trata mais disso em outra oportunidade. Deixa eu estender um pouquinho agora aquilo que nós queremos ver em José hoje. Capítulo 42, versos 5 e 6, pode passar adiante. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. O final desse verso te faz lembrar o quê? Do sonho. Quando venderam José para o Egito, qual era o propósito dos irmãos dele? Impedir que isso acontecesse. Eles sabiam qual era a vontade de Deus. Deus tinha revelado através dos sonhos. Eles sabiam que aqueles sonhos se realizariam. Qual era a forma deles de impedir que aquele sonho se realizasse? Ou matá-lo, ou deixar que ele morresse pela mão de outros. Irmãos, é um absoluto milagre que José tenha sobrevivido à escravidão. Um absoluto milagre. Escravos não sobreviviam. O tempo de vida de um escravo era mínimo. José sobreviveu a tudo isso. E na mente dos irmãos dele, nós nunca mais o veremos, nós não vamos matá-lo, mas alguém vai matá-lo por nós, e os sonhos não se cumprirão. Tentaram achar um atalho para não cumprir a vontade de Deus. O que está acontecendo agora? Tudo se cumpre conforme Deus havia estabelecido. Então, nós temos que entender isto e observar duas coisas principais. Uma em José e outra em seus irmãos. Primeiro nele. Toda a estratégia criada por José, a partir daqui nós temos toda uma forma, não é, que José vai tratar com eles. Capítulo 42, verso 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. Não é sem propósito que José faz isso. Ele agora começa um plano. E esse plano está muito bem arquitetado. E ele vai desenvolver esse plano. Verso 15. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Vocês conseguem notar o que está acontecendo aqui com José e seus irmãos? Eu vou seguir até o fim da narrativa e depois vou dizer-lhes. E aconteceu que, despejando ele os seus sacos,
Eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco, e viram os pacotes com seu dinheiro, ele e seu pai temeram. Até isso José fez, devolveu o dinheiro que eles tinham pago. Capítulo 44, versos 1 e 2, é a questão do copo. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Agora a gente começa a entender por que José agiu assim. Toda essa ação de José parece para você vingança? Por que não? Não parece vingança porque você sabe o fim da história. Só por causa disso. Se você não soubesse o fim da história, o que você ia dizer de José? Que ele estava se vingando. Irmãos, quando a gente lê as Escrituras, a gente pode se enganar por esse ponto. A gente sabe o fim da história. E daí a gente julga o que está acontecendo, já sabendo como é que termina. Pegue só a circunstância. Realmente põe medo. Põe medo. Ele devolve o dinheiro. Ele fica com um deles. Tem a história do copo de prata. Olha todo emaranhado de coisas que ele está fazendo. Ele literalmente está montando um palco para realmente se vingar dos seus irmãos através da morte. Eles vão ser mortos como realmente bandidos, literalmente. No capítulo 42, José mostra seu objetivo. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimentos para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Qual foi a circunstância que José está levando aqui? Eles vão ter que deixar alguém para trás. Alguém não vai voltar da viagem. Que desculpa eles vão dar para Jacó? Está chegando aonde José quer chegar? Capítulo 44, versos 10 a 12. E ele disse, agora já na questão de Benjamim: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Agora, José fica com quem? Agora eles estão indo embora com um a menos de novo. E quem é um a menos que eles estão deixando? Aquele que Jacó disse, olha, um já morreu, filho de Raquel, não quero perder o outro. Você lembra da briga para enviar Benjamim? Jacó não queria de jeito nenhum. Agora Benjamim vai ficar. O que aconteceu aqui, gente? Eles estão novamente na mesma circunstância que estavam quando colocaram José no buraco. Deus trouxe eles para a mesma circunstância. Quando colocaram José no buraco, eles decidiram vendê-lo, mentir para o pai que ele tinha morrido, dar sua roupa com o sangue de um animal, é esta a roupa do teu filho, mentindo, choraram com seu pai, entraram em luto com seu pai e guardaram uma mentira durante anos. Eles podem fazer o mesmo de novo agora. Deus os levou para a mesma circunstância. Você já percebeu como Deus corrige os nossos erros? Já percebeu? Na maior parte das vezes, Ele nos coloca nas mesmas circunstâncias onde nós erramos. Por que você não aceita o plano de Deus? Porque você está vendo que as coisas estão indo para as mesmas circunstâncias onde você pecou e falhou. As mesmas circunstâncias onde você tomou a decisão errada. As mesmas circunstâncias onde você tomou o caminho errado.
E como que Deus corrige isso na nossa vida? Lembra de Pedro? Ah, tu é um deles. Não, nem conheço esse homem. Não, o teu sotaque te denuncia, tu é galileu. Não, nada de ver. Eu te vi andando com ele. Rapaz, você está louco? Daí no dia na praia, Jesus coloca Pedro nas mesmas circunstâncias, diante agora dos demais discípulos. Pedro, tu me ama com o amor de Deus? E Pedro faz a mesma coisa. Te amo como amigo. Nada mais que isso. Segunda vez, Pedro, tu me amas com o amor de Deus? Pedro responde de novo. Tu sabes que eu te amo como um amigo. Está fechado aqui. Terceira vez, Pedro, então quer dizer que você me ama como um amigo. Pedro teve a oportunidade de negar de novo. Jesus levou ele à mesma circunstância, para que então a coisa pudesse ser refeita. Tu sabes que eu te amo com o amor de Deus, tu sabes todas as coisas, eu estou reconhecendo quem tu és, tu sabes que eu te amo verdadeiramente. Jesus colocou Pedro na mesma circunstância daquela quinta-feira à noite, para restaurar aquilo. Deus levou os irmãos de José à mesma circunstância que os levou a entregar o irmão à morte, agora com o irmão mais novo, também filho de Raquel, para que eles tomassem uma outra atitude. Capítulo 44, versos 19 e 20. Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo, tende vós, pai ou irmãos? E dissemos a meu Senhor, temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Eles continuam na mentira. E só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Quer dizer, eles acreditam realmente que o irmão é morto, né? Eles acreditam que José é morto. No verso 31 eles dizem, acontecerá que, vendo ele que o moço não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, com tristeza à sepultura. Eles não pensaram isso quando fizeram para José. Eles pensaram no pai deles? Nem um pouco. Eles levaram em consideração o pai deles? Nem um instante. Mas agora, olha a palavra deles agora. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, vosso pai, com tristeza à sepultura. Isso só não aconteceu quando José foi vendido, ou no pensamento deles morto, porque Deus foi misericordioso. Agora eles estão mudando o pensamento deles. Capítulo 44, versos 10 a 12, ele disse, ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E nós vimos aqui que o copo achou-se entre as coisas de Benjamim. E agora, quando Benjamim tem que ficar no Egito e eles voltarem, agora começa uma mudança de pensamento. Olhe para o verso 16, eles reconhecem, achou Deus a iniquidade de teus servos. Pois é, nós tínhamos feito tudo muito bem planejado. Nós achamos que nunca ia ser descoberto. E agora nós estamos na mesma circunstância. Tudo se repetiu. E ao invés de José, agora é Benjamim. Versos 21 e 22 do capítulo 42. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubens respondeu-lhes dizendo, não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas vós não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. O que eles agora chegaram à conclusão? Tudo que estava acontecendo era castigo pelo que eles tinham feito contra José. Não, não era castigo. Era o quê? Punição. Inquirição. Vamos pensar no inferno. O inferno é castigo? Não. O inferno é retribuição. Por que o inferno não é castigo? Porque todo castigo visa o quê? Você ser restabelecido. A disciplina como castigo visa mudar a sua mente. O inferno não muda a mente de ninguém. Então aqueles estão sofrendo as consequências da disciplina de Deus. No capítulo 44, versos 19 e 20, eles dizem,
Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então no verso 31 diz: acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Agora, eles pensam em tudo isso. Quando José ameaça prender Benjamim, o que um deles faz? Se oferece para ficar no lugar. Eles não fizeram isso para José. Vamos ver, a irmã está perguntando se eles se arrependeram. Já vamos chegar nessa conclusão. Deus os trouxe à mesma circunstância que eles enfrentaram com José, para que a atitude deles agora fosse outra. Eles agora estão na mesma circunstância. É muito fácil deixar Benjamim para trás, assim como eles deixaram José. É muito fácil fazer com que todo o mal recaia sobre Benjamim. É muito fácil esquecer do pai e esquecer do amor do pai por Benjamim e não dar valor nenhum para isso, como eles fizeram com José. É muito fácil agora tomar as mesmas atitudes. Deus fez tudo isso para que eles mudassem a atitude deles. Quando então eles se oferecem para ficar no lugar de Benjamim, José entende. Agora eles entenderam. Agora eles tomaram a atitude certa. Agora eles mudaram o coração deles. Então, nos versos 4 a 8, nós vemos o seguinte: José diz: peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão. Agora ele se revela a eles: a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a sua terra. O que José faz agora? Ele se revela aos seus irmãos. A irmã perguntou: eles se arrependeram? A resposta visual dentro do contexto é sim. Porque agora, quando eles voltam para Jacó, eles têm que contar toda a história. Que cara para chegar diante do pai, depois que eles tiveram aquele falso período de luto, enquanto o do pai era verdadeiro. O sofrimento do pai era verdadeiro, o deles era falso. O sofrimento do pai era real, o deles era fingido. E agora eles têm que chegar diante do pai e dizer: pai, José é vivo. Que história que eles inventaram. Porque agora, quando eles chegarem diante de José com Jacó, não adianta querer inventar uma historinha lá em Canaã, não. Quando eles chegarem no Egito, o pai vai saber de tudo. Oi? E eles chegaram e falaram a verdade. O crime deles e tudo que eles fizeram. As circunstâncias de nossa vida se repetem. De que forma? De que forma? Ah, sim, José, nesse sentido, é um tipo do Messias que foi rejeitado, né, e depois vai ter que ser reconhecido. Sim, nesse sentido, sim. Agora, terminando, isso aconteceu com os seus irmãos e com José. Se você estivesse na pele de José, e daí? Qual foi a diferença da atitude de José? Ele disse aqui nos versos 4 a 8. Deus tinha um propósito. Por que nós somos tão vingativos? Por que temos tanta dificuldade em perdoar? Porque nós não conseguimos enxergar na atitude de outras pessoas que até naquilo Deus tem um propósito.
Nós queremos nos vingar, porque tais pessoas só quiseram o nosso mal. E nós esquecemos que até o mal dessas pessoas está debaixo do controle de Deus. José não vingou-se dos seus irmãos, porque ele entendeu que até o mal que eles fizeram para ele tinha um propósito. Você entende o mal que as pessoas fazem para você dessa forma também? Você entende que muitas vezes o mal que as pessoas planejam e realizam contra você, muitas vezes não, dentro de todo esse propósito, que Deus vai usar aquilo também, para o seu bem, e provavelmente para o bem delas. A não vingança de José, tendo o poder da vingança nas mãos, demonstra que ele entendeu isso. Deus tinha um propósito. Deus cumpriu o propósito, até mesmo através do mal da mão desses homens. E no final, Deus fez o bem para todo mundo, porque Ele é assim. Ele fará o bem aos seus filhos, mesmo que dentro desse bem hajam momentos onde pessoas ímpias vão realizar o mal. Quando Deus quis castigar Israel pela sua idolatria, Ele usou um homem ímpio, Nabucodonosor, um império sanguinário. Ele entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor, porque aquilo era necessário. Quando os judeus negaram Jesus, ele entregou Jerusalém nas mãos de Tito, general romano. Ele matou milhares e milhares de judeus, porque aquilo foi necessário. E eu contei para vocês, eu estava lendo a entrevista de um rabino, e alguém da plateia perguntou para ele, mestre, ele estava falando do caráter de Deus e da bondade de Deus. E alguém levantou a mão e perguntou, dentro desse contexto da bondade de Deus, como é que o senhor explica o holocausto? Olha a pergunta. Os rabinos normalmente não respondem com uma resposta, eles respondem com outra pergunta. E ele respondeu para aquele homem perguntando assim, haveria Israel sem o holocausto? Haveria uma nação de Israel se o holocausto não tivesse ocorrido? Não. Entende? Então, ao invés de um sentimento de vingança diante das circunstâncias, procure pensar no plano de Deus, no propósito de Deus. Ao invés de ter amargura e ódio contra alguém, procure reconhecer que no propósito de Deus aquilo é necessário, até mesmo para a condenação de um ímpio. A Bíblia diz que cada um será julgado segundo os seus atos. Até para a condenação de um ímpio isso vai servir. Ou para o arrependimento deles, como serviu com os irmãos de José. Então, lembrar dos propósitos de Deus nos levam a tudo isso. E eu lhe encorajo, depois do culto, a ler Romanos capítulo 12, versos 9 a 21. Não vos deixei vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Certo? Nós vamos encerrar aqui. 5 minutos de intervalo e depois nós temos o culto, então.